de 15 anos. Ela tem experiência com atuação consolidada em ambientes de alta complexidade, incluindo pediatria, terapia intensiva e centros de infusão. Ela é pós-graduada em cardiologia e gestão de serviço de enfermagem, com forte atuação em educação continuada, implantação de protocolos e desenvolvimento de equipe. Ela é integrante do programa Cuidar CSL, desde maio de 2025, como responsável de treinamentos, palestrantes e orientações técnicas voltadas a profissionais da área da saúde, com foco em terapias especializadas, manejo de dispositivos e boas práticas assistenciais. Então, Magna, boa tarde e começa a apresentação. Obrigada. Boa Oi? tarde. Eu vou para esse lado de cá, que acho que fica mais fácil para mim, do meu manejo. Tudo bem com vocês? Muito frio aí? Aqui tá, viu? E lá fora tá mais ainda com uma chuva. Agradeço a presença de vocês e o interesse. Hoje eu sou enfermeira do programa Cuidar da CSL. A gente criou esse programa com o objetivo de dar suporte técnico às equipes, né? Então a gente dá treinamento, orientação técnica com relação ao preparo e administração dos nossos medicamentos, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da técnica de administração aí do medicamento do Hemocompletan e do Beriplex, controlezinho, do Hemocompletan e do Beriplex, e aí a gente vai falar um pouquinho, trocando aí um pouquinho de experiência, né? Então quando a gente pensa aí em hemostasia, é uma resposta fisiológica normal do corpo para prevenção e interrupção de sangramento. Então a gente pode ter aí, a pessoa sangrou, né? Causou uma lesão aí endotelial, a gente tem um reparo sanguíneo de forma natural, que ela vai ocorrer através de fatores de coagulação mais células, que é igual à hemostasia. Então a gente tem um controle desse sangramento. Então, quando a hemostasia não ocorre da forma esperada, né? O paciente pode entrar em uma coagulopatia, um distúrbio hemorrágico. E aí, nesses casos, o que são coagulopatias, né? São condições que afetam a maneira que o coágulo se forma. Isso pode fazer com que o paciente sangre mais, né? Ou de maneira abundante. E aí, quais são as principais causas da coagulopatia? A gente pode ter causas aí congênitas ou adquiridas, né? Quando a gente fala nas causas congênitas, a gente tem aí hemofilia A, hemofilia B e doença de von Willebrand. E quando a gente pensa aí nas adquiridas, a gente tem deficiências e defeitos aí, né? De fatores de coagulação ou de plaqueta. E aí a gente tem o Hemocompletan e o Beriplex, que são medicamentos, né, que a gente pode conseguir fazer reposição desses pacientes, tanto o Hemocompletan quanto o Beriplex. Quando eu penso em uma deficiência ou defeito aí do processo de coagulação, com relação à utilização de cumarínicos, que é muito comum, né? Antagonistas da vitamina K, uso de medicamentos como antiagregante plaquetário, que são utilizados para profilaxia. Então, aquele paciente que tem uma trombose, cardiopatia, esse paciente que tem um antecedente de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, geralmente eles usam um antiagregante plaquetário, às vezes um anticoagulante, né? E aí o Beriplex é um complexo protrombínico e que geralmente a gente consegue reverter aí riscos de sangramento ou sangramentos ativos ocasionados por antagonistas de vitamina K, tá? Então, eventos que levam o paciente a sangramento, né? Cirurgias cardíacas, transplante hepático, trauma, reversão de anticoagulação oral, sangramento obstétrico. Então, nessas situações, a gente pode ter sangramentos maciços, né? Em grande quantidade, como num sangramento cirúrgico, numa cirurgia cardíaca. E aí, quando a gente pensa aí o fibrinogênio, né, que é um dos componentes que faz parte principalmente aí da nossa cascata de coagulação, o fibrinogênio é o principal fator de coagulação humana e é o primeiro que deve ser reposto no caso de uma hemorragia severa ou hemodiluição, né? E aí a gente entra no nosso produto, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais especificamente agora iniciando falando um pouco mais específica do Hemocompletan, tá? Que é um concentrado de fibrinogênio, então é o fator 1 de coagulação. A gente tem duas apresentações diferentes, tem frasco de 1 grama, tá? Esse frasco de 1 grama, ele vem com um frasco ampola do poliofilizado, a gente tem um filtro de seringa e um pino dispensor. A gente também tem frasco de 2 gramas, no frasco de 2 gramas a gente tem o poliofilizado com uma seringa, com filtro de seringa e o pino dispensor, tá? Pode ser utilizado intravenoso, uso adulto e pediátrico, e é de restrito de uso hospitalar. Indicações, né? Quando é indicado a utilização, a terapia com a Hemocompletan?
a gente está indicado para adulto e criança, como eu já disse, para tratamento de profilaxia de diátese hemorrágica em pacientes com hipofibrinogênemia, disfibrinogenemia e afibrinogênemia congênita. É um trava-língua, né? Hipofibrinogênemia adquirida, então resultante de distúrbios de síntese, de dano grave de parênquima hepático, consumo intravascular aumentado, e perda de sangue aumentada, então ele também está indicado nessas situações. Os quadros clínicos mais importantes associados com a coagulação intravascular disseminada são complicações obstétricas, leucemia aguda, especialmente leucemia promielocítica, tá? Cirrose hepática, intoxicação, trauma extenso, hemólise e procedimentos cirúrgicos. Quando a gente pensa, então, na nossa cascata de coagulação normal, né? A gente tem uma lesão endotelial, quando eu tenho essa lesão endotelial, eu tenho ativação dos fatores de coagulação. Então, fator 7, fator 10, fator 5, fator 9, e aí a gente tem a trombina, que converte o fibrinogênio em fibrina. Quando eu não tenho fibrinogênio, o que acontece? Eu tenho a trombina, mas eu não tenho fibrinogênio para converter em fibrina. E aí eu não tenho um coágulo estável, né? Que é o que estabiliza nosso coágulo. Quando eu uso a hemocompletan, que é um complexo aí de fibrinogênio, eu tenho uma fibrina que tem uma quantidade ali, eu acabo mandando para o organismo do paciente uma quantidade de fibrinogênio, eu consigo transformar ele em fibrina e controlar esse sangramento. Por isso a importância da administração dele, né? Porque eu tenho um coágulo estável nesse caso. Então, o fibrinogênio é essencial para a formação de fibrina e estabilização do coágulo, e na deficiência, quando não há fibrina suficiente, o coágulo fica instável e esse paciente tem um maior risco de sangramento, tá? E a reposição do fibrinogênio, ela restaura aí a formação da fibrina e ajuda a gente a controlar e proteger esse paciente. É um produto com efeito rápido, então a gente tem uma eficácia que ocorre aí em 1 hora após a infusão, tá? Clinicamente comprovado, então a gente acaba proporcionando menos transfusões, com melhor desfecho para esses pacientes no uso da terapia, e a eficácia dele, ele normaliza os níveis de fibrinogênio e melhora a qualidade do coágulo. Então, não somente normaliza o nível, mas ele faz um coágulo mais firme e estável. E aí a posologia é algo importante, vocês fazem bastante essas coisas, né? Cálculo de se a dose está certa, se o volume está certo, como vai ser administrado. Então, a profilaxia para pacientes com hipodizoafibrinogênemia congênita, tá? E tendência de sangramento conhecido, para prevenir excesso de sangramento em procedimentos cirúrgicos. Então, recomenda-se realizar um tratamento profilático. Então, se é um paciente que já tem um distúrbio de coagulação, o médico vai avaliar para tentar manter esse nível de fibrinogênio no mínimo ali, né? De 1 para mais grama por litro na concentração. E aí tem esse cálculozinho que é essa fórmula. Então, a dose que esse paciente vai utilizar, a dose é igual o nível alvo, então eu vou pensar o nível que eu quero chegar de fibrinogênio, subtrair pelo nível basal do paciente. Então, quanto que está o fibrinogênio desse paciente, né? E divido por 0,017, que é o fator representante de incremento para esse cálculo, tá? Então, nessa situação, a gente faz esse cálculo aí para avaliação da dose na profilaxia. Então, a meia-vida do fibrinogênio é de 3 a 4 dias, então, dessa forma, nem sempre é necessário novas infusões de fibrinogênio posteriormente a uma reposição, tá? E a dose e a duração da terapia de substituição depende do distúrbio de coagulação. Então, se é um trauma ou se é só uma deficiência de fator mesmo. Uma hemorragia extensa, né? Posologia para sangramento perioperatório, por exemplo, trauma, essas coisas, a dose recomendada em pacientes adultos, ela é de 2 gramas ou 30 miligramas por quilo de peso corporal do paciente, né? E a gente vai administrar e realizar infusões subsequentes conforme a necessidade laboratorial desse paciente. Então, ele fez uma infusão, a gente só vai repetir caso esse paciente tenha uma indicação em exame de laboratorial de distúrbio de fibrinogênio, tá? Cenário crítico de hemorragia extensa e trauma, essas doses podem se chegar a 4 gramas a 8 gramas de fibrinogênio a dose, e em pediatria essa dose, parâmetro vai ser 20 a 30 miligramas por quilo de peso corporal, tá? E aí, quando a gente pensa nos cuidados com o medicamento, a gente tem o armazenamento, ele é armazenado em temperatura refrigerada, de 2 a 8 graus de temperatura, né? A gente recomenda não congelar, manter o frasco sempre do cartucho protegido da luz dentro da caixinha da embalagem do produto. Observar sempre data de validade, número de lote, rastreabilidade do produto, né?
E aí, cuidados e medidas prévias à administração. É um poliofilizado, tá? Que ele vem em embalagem fechada e ele deve ficar em refrigeração. Então, eu retiro de refrigeração antes da administração e da diluição. Então, eu vou tirar de geladeira e deixar ele entrar em temperatura ambiente lá até que ele estabilize. Não utilizar com micro-ondas, banho-maria, nada disso como medida para poder entrar em temperatura ambiente. Eu posso utilizar minha mãozinha, o calor do meu corpo mesmo, para tentar agilizar esse processo, no caso de uma urgência, uma necessidade de maior velocidade do preparo do medicamento, né? Conferir sempre data de validade e número de lote, e deve ser constituídos exclusivamente com águas para injetáveis, então água para injeção, 50 ml. Então, frasco de 1 grama, eu vou diluir sempre para uma proporção de 50 ml, tá? 2 gramas, 100 ml. Então, essa é a proporção. O diluente não vem no frasco, então eu preciso da aquisição disso, vou falar lá na frente. Este medicamento não deve ser misturado com outros medicamentos ou outro tipo de diluente, então sempre vai ser água para injetáveis que a gente vai utilizar para diluí-lo. E a solução apresenta uma coloração praticamente incolor a amarelada, tá? De transparência límpida e levemente opalescente de pH neutro. Então, eu vou observar a coloração antes da administração. E a solução reconstituída, a transferência deve ser realizada sempre em condições assépticas. Então, técnica asséptica para preparo. Tá? Então, o que vem na apresentação? Então, vem aqui um frasco ampola do poliofilizado de 1 ou 2 gramas, conforme padrão na instituição, né? O filtro de seringa, que é um blisterzinho, que é um filtro, e um pino dispensor, que eu utilizo para aspiração aí do produto. O que eu preciso ter de material da instituição para preparo dele, tá? Eu preciso de uma seringa de 50 ou de 100 ml, compatível ao volume que eu vou administrar. Então, se eu for fazer 1 grama, eu preciso de uma seringa de 50 ml. Eu preciso de 50 ml de água para injeção, para diluição do medicamento. Aí eu preciso do dispositivo venoso, né? Então, às vezes o paciente já tem um acesso venoso ou um scalp, eu vou utilizar o dispositivo necessário nessa situação. Eu vou fazer a reconstituição, quando a gente faz, eu vou fazer na prática, mas a reconstituição a gente faz aspirando na seringa com uma agulha de aspiração normalmente, injetando o produto dentro do frasco, mas eu faço após a reconstituição, né? Eu vou fazer o incremento aqui, colocar a conexão do filtro para mim aspirar. Então, eu injeto o volume de água para injeção no meu frasco, removo a agulha, homogenizo até ele diluir, né? Completa a diluição, eu vou fazer a aspiração desse componente utilizando o pino dispersor, eu vou mostrar na prática com o filtro, e aí eu aspiro na seringa esse volume, conforme a prescrição médica, né? O tratamento deve ser iniciado sempre sob supervisão médica e administrado em temperatura ambiente, então é um ponto importante, tá? Utilizar sempre uma via exclusiva de um acesso periférico central, então eu não posso administrar nenhum outro medicamento junto dele, conexão Y, nada. E a aplicação dele deve ser lenta, de maneira gradual, que não exceda uma velocidade de 5 ml por minuto, tá? Então, uma ampola dá uma média de 10 minutos de infusão. Então, eu vou fazer uma infusão manualmente de maneira lenta. Se eu tiver um volume maior, eu posso utilizar uma bolsa, uma bureta, né? Um equipo de bureta para colocar o volume, caso o médico ache melhor, mais viável, tá? Eu falei, produto, qualquer resíduo do produto, se sobrar alguma coisa do frasco, tem que ser descartado. Então, eu fiz uma dose que é menor que 1 grama, sobrou substância, deve ser descartada, ele não tem conservantes e estabilidade pós-diluição, tá? Então, é de uso imediato. Reações adversas, a maior parte das reações aí são poucas, né? Na verdade, pirexia é a mais comum, então febre é o que a gente mais observa, tá? Quadros alérgicos e anafilaxia são incomuns e episódios tromboembólicos são comuns, né? Mas a gente sempre avalia risco-benefício aí da terapia, tá? Então, tem casos isolados que foram fatais, mas com base em resultados de 2 estudos cirúrgicos, de cirurgia aórtica, a taxa de incidência combinada de episódios tromboembólicos foi mais baixa nos pacientes com fibrinogênio em comparação ao placebo. Então, foi feito um estudo comparativo com placebo, mas o fibrinogênio mostrou isso. E a gente tem um estudo de farmacovigilância, que analisou aí durante 27 anos de coletas de dados e eventos adversos relatados. Nele, a gente mostrou uma segurança bem grande na administração do produto, né? Aqui a gente tem para 106 casos de infusão, de relatos de eventos adversos, a gente teve mais de 6.200 infusões, então a gente tem um número bem baixo de relatos de eventos adversos, comparando a proporção do número de infusões realizadas. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho do Beriplex, tá?
O Beriplex, então, é um complexo protrombínico, então é uma solução aí que a gente tem uma apresentação de 500 unidades internacionais no frasco, então na embalagem dele vem um frasco compolo com 500 unidades do complexo protrombínico em pó liofilizado também, um frasco compolo com 20 ml de água para injeção, então ele já vem com diluente próprio, e ele vem o mix do vial, que é um dispositivo com filtro para transferência, então esse eu não preciso de agulha para aspiração, eu não preciso de diluente, e eu já faço a diluição com o próprio mix do vial. O Beriplex é um complexo protrombínico, então ele não ativado, né, contempla 4 fatores de coagulação, que é o fator 2, o fator 7, o fator 9 e o fator 10, bem como os inibidores de trombo e anticoagulantes naturais, como proteína C e S, tá? Então isso reduz aí a chance de trombose nos pacientes. Então, as indicações dele, né, indicado tanto para adulto quanto para criança, então em pediatria e pacientes adultos, para tratamentos e profilaxia perioperatória de hemorragias e deficiências adquiridas de fatores de coagulação que contenham no complexo protrombínico, tais como deficiências causadas por tratamentos como antagonistas de vitamina K, então varfarina, né, os medicamentos que podem causar alargamento do nosso INR aí. E tratamento profilático e perioperatório de hemorragia e deficiência congênita de quadro de fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Então, aqui a gente tem também o funcionamento da coagulação normal. Então, a gente tem um ciclo funcionando normal, com coágulo de fibrina estável. Quando a gente tem um distúrbio aí ocasionado muitas vezes por cumarínicos, né, por antagonistas de vitamina K, a gente tem uma redução dos fatores de coagulação. Então, esses fatores que levam à produção de trombina e que vai fazer a ativação do fibrinogênio, formando a fibrina. Então, eu acabo não tendo um coágulo estável nesses casos, né? E quando a gente faz uso do complexo protrombínico, no caso da deficiência ou redução desses fatores de coagulação 2, 7, 10 e 9, a gente consegue formar a trombina de maneira eficaz, ativar lá o nosso fibrinogênio transformando em fibrina de maneira eficaz, tá? Então, a gente tem um cumarínicos inibem vitamina K e reduzem a ativação dos fatores de coagulação. Então, quando o paciente faz uso desse tratamento, acontece isso, e a deficiência desses fatores, né, ele leva para coágulos instáveis ou ausentes. Então, esse paciente ou não coagula de maneira eficaz e fica sangrando, né? E o Beriplex fornece uma combinação de fatores protrombínicos. Então, ele restaura a hemostasia de uma maneira rápida e eficaz, tá? Quando a gente pensa aí na eficácia do produto, a normalização rápida da sustentação do ENR, então a gente consegue normalizar esse ENR alargado em até 30 minutos após a administração, e os níveis de fatores de coagulação no sangue mantêm-se significativamente elevados após a administração dele, e a resposta farmacocinética, né, em estudos mostraram que esses níveis de fatores de coagulação ocorrem dentro do intervalo de 3 horas aí. Disponibilidade imediata, então, por ser administrado intravenoso, os fatores de coagulação ficam disponíveis instantaneamente dentro do organismo, né? E aí a gente tem aqui um estudo que mostrou que em cirurgias de urgência, 90% dos pacientes alcançaram eficácia na hemostasia com o uso do Beriplex, comparando a 75% no uso do plasma. Então, a gente tem um estudo que compara a utilização do plasma com a utilização do Beriplex com uma eficiência de até 90% nesses casos de controle de manejo de sangramento, tá? Em casos de sangramento grave, 62,2 atingiu um INR menor que 1,3 com Beriplex versus 9,6 com placebo. Então, a gente tem uma eficácia bem grande com o produto. A posologia dele, né? Então, tratamento para profilaxia perioperatória de hemorragia durante a terapia com antagonistas de vitamina K, a gente vai ter uma dose dependente de INR. Então, a gente vai avaliar o nível desse INR desse paciente para me pensar em qual que vai ser a dose que eu vou utilizar. Então, aqui, ó, INR de 2 a 3,9, eu vou fazer 25 unidades por quilo de peso corporal, ou seja, 1 ml da solução, tá? Diluída. NR de 4 a 6, 35 unidades por quilo de peso corporal, e NR maior que 6, 50 unidades por quilo de peso corporal, 2 ml, tá? Então, a duração dessa terapia de substituição, ela depende do tratamento da gravidade e da localização da extensão dessa hemorragia, né? E a quantidade e a frequência da administração deve ser calculada de acordo com cada indivíduo. Então, vai fazer a avaliação desse NR para ver a necessidade, o risco de sangramento, o grau de sangramento desse paciente. A gente tem uma dose limite, então, tá? Se esse paciente pesar mais que 100 quilos,
Então, a gente tem algumas doses aqui recomendadas para pacientes maior que 100 quilos com INR. Então, tem uma dose máxima a ser administrada conforme o peso do paciente. É importante esse detalhe. E a correção do distúrbio de hemostasia, induzidos por antagonista da vitamina K, eles geralmente alcançam o nível adequado aí em pelo menos 30 minutos após a injeção do produto. Cálculo para profilaxia aqui, para um caso de hemorragia e profilaxia perioperatória de deficiência congênita. Então, no caso de uma deficiência congênita de fatores de coagulação dependentes de vitamina K, a gente vai fazer a dose, então, que qual a unidade necessária. Então, aqui a gente vai fazer uma dose de acordo com o peso corporal e o aumento desejado. Então, o médico vai ver que nível que eu quero chegar daquele fator em específico, calcular vezes o peso, e aí a gente tem um incremento ali de 5 vezes 53. Então, o cálculo é feito dessa maneira. Armazenamento do produto, ele é armazenado em temperatura ambiente, superior a 25 graus, tá? Manter o frasco ou ampola dentro da embalagem original, também protegido da luz, armazenado de maneira adequada. E observar sempre data de validade, número de lote, é muito importante, rastreabilidade do produto, né? E a estabilidade física ou química dele após a reconstituição é de 24 horas em temperatura ambiente, no máximo 25. Não é uma prática que se recomenda globalmente, porque aumenta risco, né, de contaminação do produto, mas ele tem estabilidade por 24 horas após a diluição, tá? Antes da administração, o que eu preciso observar, né? Eu vou utilizar sempre o mix do vial, que é o dispositivo de transferência que eu vou utilizar para a diluição do produto. Vou conferir o número de lote, data de validade, deve ser constituído pelo diluente presente no kit, então eu não utilizo outro diluente para diluir o medicamento, eu sempre vou usar o que já vem no kit. Não deve ser misturado com outros medicamentos, diluentes, solventes. E a solução geralmente é clara e levemente opalescente. Então, eu sempre vou observar a coloração. Não vou administrar se tiver presença de sedimentos ou alteração da coloração. A reconstituição e a aspiração sobre sempre condições assépticas, tá? De maneira adequada. Aqui, farmácia prepara ou direto à unidade que prepara a medicação? A unidade? Uhum. Tem lugares que a farmácia manda pronta já, né? Preparo do Beriplex, a reconstituição então dele a gente vai mostrar na prática, mas a gente utiliza o dispositivo mix do vial. Às vezes isso daqui é o mistério para as pessoas que vão preparar, e aí às vezes ligam para vocês falando assim, ai, comecei a diluir, tive problema. Isso acontece às vezes, né? Mas é por manejo inadequado. Então, quando a gente orienta a equipe a maneira adequada de fazer a diluição, que eu só preciso de uma mesa e utilizá-la durante a diluição, não querer fazer na superfície, isso já resolve metade dos problemas e aí não causa o risco da gente perder o vácuo do frasco para poder manipular ele de maneira adequada. Tá? Vou mostrar na prática para vocês como funciona. E aí aqui, depois eu só aspiro, né? Depois que eu fiz a diluição, a administração dele por uma via intravenosa, acesso periférico, central, só que de via exclusiva, não posso administrar com outros medicamentos. Pode ser um periférico, um scalp, ou um gel, ou um central mesmo. A infusão dele é lenta e não, a gente orienta a não exceder uma taxa aproximadamente de 8 ml por minuto. Se você for calcular, não é tão lento assim, né? Que é 20 ml, esses 20 ml, se for fazer a ampola inteira, vai dar 2 minutos e meio, 3 minutos de infusão no mínimo, tá? A solução não deve ser diluída, então, ele diluir com diluente próprio, já administro, não preciso reconstituir ele. E é necessário o frasco do Beriplex. No caso de mais de um frasco de Beriplex, eu posso colocar numa bolsa Eva, numa equipe bureta, se eu quiser, tiver um volume maior para administrar, tá? E cuidado, uma medida de cuidado e atenção é que quando for administrar, isso é muito para enfermagem, né? Cuidado para não aspirar sangue, né? Se eu aspirar sangue, entrar sangue dentro da minha solução, esse sangue pode coagular e eu posso mandar um coágulo para dentro do paciente. Então, é um ponto importante no cuidado, tá? Sabe aquele refluxo que vem e aí se vier para dentro da seringa é um risco. Reações adversas, a gente pode então ter eventos tromboembólicos, que cita-se como comum, né? Dor de cabeça, aumento da temperatura corporal, então pirexia pode acontecer, reação à hipersensibilidade é incomum, reações anafiláticas também são incomuns e desenvolvimento de anticorpos também são incomuns. E aqui a gente também tem um estudo de farmacovigilância que descreve 15 anos de utilização do Beriplex em contextos clínicos, demonstrou que o produto tem boa tolerabilidade e eficácia e que após aproximadamente mais de 647 mil infusões,
Não foram relatados casos de transmissão viral, então também é um produto bem seguro nesse sentido, ou trombocitopenia induzida por heparina, então é um componente que ele tem heparina na composição, tem antitrombina também na composição. Farmacovigilância, então, estou falando com os farmacêuticos expertos nesse assunto, né? É muito importante a notificação de eventos adversos, como a gente mostrou, a gente tem estudo que são de dados coletados de vida real de farmacovigilância, então a importância de relatar um evento adverso é sempre muito grande. E aí, evento adverso, vocês sabem melhor do que eu, é qualquer ocorrência médica indesejada, sem necessariamente ter relação casual com o tratamento, geralmente desfavorável e não intencional, e pode ser qualquer sinal, sintoma ou doença. Então, a gente orienta também, além de reportar eventos adversos, situações especiais, né? Então, uso off-label, erro de medicação, inefetividade terapêutica, produto falsificado. Na CSL, a gente tem uma farmacovigilância aí, um 0800 e um e-mail que funciona aí de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E a gente orienta sempre reportar qualquer evento e situação adversa aí no nosso contato, tá? A gente vai para a prática, então aqui está a nossa bolinha, nossa mini bula do Beriplex da Hemocompletan. Se vocês quiserem levantar, vou puxar a mesinha aqui para o centro e a gente faz a diluição, a gente vai fazer a diluição do produto mesmo para ver o preparo, tá? Oi? Ah, tudo bem? Sim, porque é uma situação especial, né? Então, quando a gente... Ela me perguntou... É uma dúvida, né? Não foi uma pergunta. Foi um relato de que não sabia que off-label tinha que ser reportado. Então, a importância de reportar um off-label é a indústria ter ciência de para que a sua terapia está sendo utilizada, né? E quando a gente tem essa ciência de para que essa terapia está sendo utilizada... Ah, você que é responsável pelo reporte. Você reporta off-label? Não sabia que especificamente o uso off-label, porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? É sabido que os anti-XA, por exemplo, os Sim, NOACs, não têm reversor aqui. sim, E muito se fala de prática de uso de Beriplex, Octaplex, o que se for de complexo proteogênico para reversão, para tentar ter de sobrevida daquele paciente que não vai conseguir ter a reversão sim. total. E aí, por isso que eu não sabia, porque eu já vi, não só aqui, em outras hospitais Então, também, às vezes você nunca alguns viu usar do off-label essas terapias, mas o reporte de o off-label, reporte, eu o nunca vi, reporte. nunca soube do reporte final, entendeu? Sim, Mas eu já vi a prática assim, mas utilizando. é importante para a gente entender o contexto do que está sendo utilizada a terapia, até para entender se está usando para outras coisas, e às vezes está usando, a gente acende um radar na indústria, né? Porque faz a gente monitorar, olha, está usando para. É igual as novas terapias, tem um monte de medicamento que foi feito para fazer para tratar uma coisa e usado para outra, no meio do caminho descobriu-se que tinha uma grande eficácia para outras coisas. Então a importância de você reportar é justamente essa. A indústria enxergar que, olha, aquela terapia foi criada para aquilo, mas está tendo resultado em outras coisas. Pode ser que exista, né? Em N situações. Não digo no caso especificamente do hemocompletor e do Beriplex, mas são situações que a gente orienta a reportar sempre. Então, na prática, a caixinha do hemocompletan vem uma embalagenzinha assim, tá? A gente vai abrir ela, dentro dela vai estar na geladeira, então a gente vai retirar de refrigeração, deixar ele entrar em temperatura ambiente, tá? Antes da diluição. Então é importante. Posso segurar na minha mãozinha assim para ver se o calor do meu corpo ajuda a entrar em temperatura ambiente? Posso, mas eu não vou colocar em banho-maria, micro-ondas, nada disso. Vou ter a paciência de olhar para o paciente, sangra mais um pouquinho, espera só um pouquinho. E aí a gente vai esperar isso, tá? Para diluição, como eu disse, ele não vem com diluente, então eu preciso de uma seringa para aspiração. Então, no caso aqui, eu já deixei aspirado só para facilitar. Tem uma seringa com água para injeção, água para injetáveis de 50 ml aspirado e uma agulha de aspiração padrão da instituição, tá? Então, ele entrando em temperatura ambiente aqui, eu vou sempre observar a coloração do medicamento, número de lote e data de validade. Tudo ok? Eu vou abrir o meu frasco. Então, abri o meu frasco. A enfermagem deve ligar para vocês. Como é que dilui? Vocês vão socorrer? Fala, enfermeira, a gente liga mesmo. Então, aqui, abro o frasco do produto, vou fazer
asepsia de maneira adequada, já higienizei minhas mãos, tá tudo ok. Então, eu vou fazer a asepsia do meu frasco e aí eu vou injetar o volume. Uma dica importante é não fazer pressão, injetar o volume lá embaixo. Então, eu vou injetando esse volume passando ao redor na parede do meu frasco. Então, eu vou colocar minha seringuinha e, ó, eu vou fazendo o movimento circular. E ele mesmo tem uma pressão e um vácuo, tá, gente? Então, eu vou fazendo, distribuindo isso para tirar também o que está na parede. Quando ele não for mais no vácuo, eu vou na mão e aí eu vou colocando essa solução de água. Foi? De maneira lenta. É, foi um pouquinho mais rápido. Então, aqui, já coloquei toda a minha solução. Eu vou homogeneizar a minha solução até ele diluir. Esse processo vai durar uns 5, 10 minutos, tá? Então, eu vou deixar completar a minha diluição. Eu não vou conseguir, nesse caso, completar a diluição, senão a gente vai ficar 10 minutos aqui, né? Então, eu vou para a etapa seguinte. Aqui eu tenho um filtro e um pino dispensor, tá? Então, esse pino dispensor, imagina, esse pino dispensor, eu vou usar ele para conectar no meu frasco ampola para mim poder fazer aspiração com o filtro. Então, ó, é um filtro dispensor. Então, aqui eu vou conectá-lo. Conectei ele, agora eu vou pegar a minha seringa para aspiração. A solução estando pronta, então, minha seringa. Eu vou abrir aqui o meu pino dispensor na lateral dele, seguro ele aqui, ó, e já conecto para não contaminar a ponta dele. Conectei. E aí aqui eu vou lá e conecto. Aqui, conecto ele para iniciar a minha aspiração, tá? Então aqui eu não vou aspirar porque não tá ninguém. Alguma dúvida daqui? Simples, né? Mas quando a gente olha, você abre a embalagem, você olha aquele monte de coisa, você fala para onde eu vou e para onde eu corro, né? Isso acontece com a gente da enfermagem, principalmente, viu, gente? Né? Aí a gente liga na farmácia. Farmacêutico pode subir aqui porque eu não tô conseguindo diluir? Acontece. É raro, mas acontece. Eu sei, gente, 20 anos de assistência. Aqui é não chacoalhar, porque senão ele vai espumar e aí o pessoal vai entrar em desespero, meu Deus, espumou, perdi o produto. Então não chacoalha. E ele vem com essa alcinha aqui, tá? Você pode pendurar direto. Veriplex. Então, frasquinho aqui é um ampola de 500 unidades. A gente vai abrir ele. Esse daqui é um tabu para as pessoas, mas ele é muito fácil, muito prático, assim, se a gente for pensar no, no que ele traz para a gente, né? Então, eu tenho nele um diluente, o poliofilizado e o mix do Vaio, que é um transferidor, tá? Então, eu vou utilizar, então, o meu mix do Vaio, ele tem uma pontinha azul aqui, tá vendo? Então, azul com azul, meu diluente. Numa superfície plana, eu vou abrir o meu frasco, vou fazer a asepsia do meu frasco. E aí aqui eu vou abrir o mix do Vaio. E aí, ó, na superfície plana, com uma pressãozinha, eu vou encaixar. Encaixei, eu removo a tampinha. Removi a tampinha, eu vou abrir o meu frasco da solução do poliofilizado. Vou fazer antisepsia do meu frasco, asepsia do meu frasco. E aí aqui eu vou conectar. Vou fazer uma pressão, vai fazer um clique. E aí o volume já é transferido automaticamente. Então, eu falei assim, é um tabu, mas ele é muito prático, né? Porque você conecta aqui, conecta ali, você usa uma superfície, vai tranquilo. O problema é quando eu tento fazer isso no ar, porque às vezes eu não tenho força e eu perco vácuo. E aí, quando eu perco vácuo, o que que eu faço? Que aí eu não vou conseguir transferir o volume. Aí eu vou ter que fazer de maneira manual, né? Porque eu não consigo fazer essa transferência. Para não perder o produto, eu faço de maneira manual, tá? Ao término aqui, eu vou desrosquear e tirar meu frasco com a solução que era da água, do diluente. Conecto a minha seringa aqui e realizo a aspiração, tá? Aliás, homogenizo, né? Para terminar de diluir antes, né? Então, diluído, é só aspirar, tá? Dessa maneira. Dúvidas? Boa pergunta, boa pergunta.
Boa pergunta. Na hora não é. E aí, quando você tenta encaixar que não dá certo, aí parece que nada mais encaixa, e nada mais dá certo, né? Isso acontece com frequência. Aí o paciente está lá e você fica na correria. No caso de perder o vácuo, eu vou desconectar ele. Ele faz uma pressão zona aqui. Eu desconecto ele, porque se eu acho que eu juntar essa partezinha aqui nele, eu consigo desconectar. Eu desconecto ele, eu vou pegar uma seringa manualmente, vou aspirar o diluente e vou colocar o diluente dentro do frasco, diluir e depois aspirar, tá? No caso, eu perco o vácuo. Mas, no geral, é orientar a enfermagem. Não faça no ar, sempre na superfície, numa bancada, tá? Então, apoio da mão e empurrar sem medo, porque eu acho que também tem medo de quebrar, às vezes, quando vai empurrar, né? Isso também atrapalha, tá bom? Da parte daqui, alguma dúvida da parte do contexto da teoria, alguma dúvida? Vai ficar ruim para aspirar e vai não para o paciente, né? Não gera isso, mas a gente tem que tentar fazer o mínimo de chance para formar espuma. Então, se deixar em repouso, às vezes ele regride e reduz a espuma. Muita? Sim, não, não tem. Você perde o que espumou e quando você aspira, às vezes você acaba aspirando um pouco mais de ar, né? Então, até aquela espuma se desfazer demora um tempo, mas geralmente tanto o hemocompletan quanto o Beriplex e muitos outros medicamentos que a gente utiliza, se você não fizer de uma maneira um pouquinho mais lenta, um pouco mais delicada, ele tende a formar espuma e isso vira um transtorno às vezes, né? Porque porque, na verdade, às vezes as pessoas acham que ficar fazendo isso vai diluir mais rápido. Então, o ideal é fazer homogeneização de maneira lenta e gradual na mão. Então, o ideal é fazer dessa maneira, né? Então, a gente sempre vai avaliar isso para fazer de maneira adequada. Então, é uma orientação que vocês têm e que é importante a enfermagem também ter, porque muitas vezes quem faz é lá na ponta, né? Então, disseminar internamente essa orientação e esse treinamento, ou solicitar esse treinamento, a gente passa essa orientação para a enfermagem que está habituada a utilizar o produto e o medicamento, é importante, né? Então, que todo mundo fale a mesma língua. Mas eu brinco com vocês e falo assim, da ligação, por quê? Porque eu trabalhei em hospital a vida inteira, e aí quando acontecer alguma coisa, liga para o farmacêutico. Aí a gente liga para o farmacêutico e fala, ó, está com problema aqui, o que que eu faço? Né? E aí, às vezes, nem vocês sabem como maneja, porque o manejo é mais nosso do que de vocês, né? E aí vira uma dificuldade, porque às vezes a gente corre o risco de perder o produto, perder uma dose por manejo inadequado. Então, a gente ter ciência disso incorporado, se ligarem para vocês agora, vocês já vão, calma aí que eu já estou subindo aí que eu resolvo, né? Isso é legal. É levemente, levemente amarelada. Não, não, não. Você vê que no reflexo, levemente amarelada. Então, não é um amarelo amarelo. Se tiver um amarelo tipo laranja, é uma outra situação. Se tiver presença de partícula, né? Eu vou observar isso também, se tem presença de alteração da cor ou presença de partícula aí. Mas também o filtro, quando a gente utiliza o filtro, ele também consegue reter partículas, se tiver alguma coisa. Algumas dúvidas, gente. Eu vou agradecer. Obrigada. Magda, obrigada, foi excelente. Ah, a gente vai fazer uma aula praticona de Zentra. Vou trazer até cálculo para vocês fazerem, porque eu tenho no programa recorde de ligação de farmacêutico, tá? Os farmacêuticos me ligam e falam assim, Magda, o que que eu faço? Plantão de sábado. Seu plantão de, gente, não deixa ela de plantão de sábado, dá folga para ela. Então, por isso, essa é a importância de todo mundo ser treinado e orientado, né? A gente não fica dependente de uma pessoa. Mas a gente vai orientar vocês, vocês vão ter ciência disso, a gente também vai fazer treinamento, não sei se para enfermagem também, mas é importante. E entender, porque às vezes a dificuldade é como é que eu faço, quantos sítios, como é que eu faço, posso fazer junto, tem que fazer separado, como faz, né? E aí a gente vai trazer esse contexto, então, em agosto, para a gente dar esse treinamento para vocês.
Tem. Aham. Sim. Como eu preencho o dispositivo agulhado? Qual que é o dispositivo agulhado que eu vou usar? Em qual local que eu vou colocar esse dispositivo agulhado? E o que que eu vou observar durante essa infusão? Então, são detalhes importantes. A gente volta, se Deus quiser, para trocar mais informação com vocês. Tá ótimo, fico muito feliz. Fiquei muito feliz com a recepção, com o convite, com a disponibilidade de vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, o André tem o meu contato. Eu não deixei o contato aqui. Eu acho que eu não deixei o contato, mas o André tem o meu contato. Então, a gente tem um programa de suporte. Tenho dúvida técnica com relação aos produtos? Pode mandar mensagem, pode ligar. A gente tem o 0800, tem e-mail de contato. E aí a gente orienta. Se vocês precisarem de disseminar essa informação para mais gente, a gente também está à disposição. Obrigada, viu? Vai, Brasil!